espero hoje botar um ponto final nisso aí. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, réu no STF por suspeita de liderar uma trama golpista, admitiu ter discutido com auxiliares probabilidades como estado de sítio e intervenção federal, após sua derrota em 2022. O senhor se vê preso? Como seria uma prisão do senhor? Olha só, o que acontece no momento? Não foi surpresa o acatamento da denúncia. Não foi surpresa. Agora é um momento que o Ministério Público não vai acusar apenas. Ele vai buscar provas do que foi feito. Por exemplo, uma das cinco crimes aí é o dano ao patrimônio. Ele vai ter que demonstrar que eu estava aqui em Brasília. Eu estava nos Estados Unidos. Acho que ninguém tem dúvida disso. O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira política? Não é fim, é minha vida, é minha vida. Eu estou com 70 anos já. Eu já estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível. 6 de abril, às 14 horas, na Paulista. Grande ato pela anistia. Você está convidado. Por tanta covardia e injustiça contra inocentes, anistia já. Eu vou ler o manifesto do Sem Mídia, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula. Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos. Na situação em que nos encontramos, eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, STF e PGR discutem prisão imediata de Bolsonaro. Após mandarem prender Léo Índio, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet,
analisam prisão preventiva de Bolsonaro imediatamente. Na véspera da manifestação bolsonarista em São Paulo, no próximo domingo, Alexandre de Moraes mostra que o sistema de justiça não vai tolerar que a família Bolsonaro continue incitando a população contra o judiciário. Além de tática para esvaziar a manifestação, Moraes agora sinaliza que se Bolsonaro ou seus asseclas cometerem algum ato de incitação no dia 6 na Avenida Paulista, o chefão e quem ajudá-lo a incitar a desordem e ou a violência podem ser presos imediatamente. Enquanto o PL, o bolsonarismo, sonha com voos altos, como travar ação penal contra Bolsonaro, aprovando algum procedimento na Câmara dos Deputados, a batata do bolsonarismo e, sobretudo, do chefão e da família está assando. O PL quer usar procedimento constitucional que permite à Casa sustar decisão enquanto o deputado Ramagem, também denunciado, mantiver o mandato. O texto concede benefício no caso de crimes cometidos após a diplomação e sigla argumenta que as acusações ao deputado são relativas a 8 de janeiro. O PL do partido de Bolsonaro protocolou um documento junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados na quarta-feira, 1º de abril, pedindo para travar a tramitação da ação penal julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou o deputado federal Alexandre Ramagem réu. O presidente Bolsonaro também foi declarado réu na mesma ação e seria beneficiado de eventual decisão da Câmara. O que eles não conseguem entender é que o Supremo é o Supremo e decide que medidas que são tomadas pelo Legislativo são ou não constitucionais. Simples assim. Bom, o fato é que Bolsonaro diz que a prisão seria o fim da vida dele e admite conversas sobre estado de sítio em 2022, mas alega ter descartado logo de cara. Ou seja, ele conversa que tentou, não é? Porque tem comandantes militares das Forças Armadas denunciando por ter pedido o golpe. E agora ele confessa que realmente pediu o golpe. Seja como for, o sobrinho dele, o Léo Índio, que fugiu para a Argentina para escapar da ação penal que tramita contra ele por participar da trama golpista do 8 de janeiro, diz em e-mail que pediu asilo na Argentina contra a perseguição política. Logo após ele fazer isso, o que aconteceu? O PGR pediu ao STF a prisão preventiva de Léo Índio, réu por tentar o golpe. E seguramente o STF vai conceder, na verdade, o Alexandre de Moraes vai conceder essa prisão preventiva imediatamente. E o Moraes, ao mesmo tempo, e junto com o PGR, eles têm tratado de esvaziar a manifestação na Avenida Paulista. O Alexandre de Moraes tirou mais 5 da cadeia após mandar a cabeleireira que pichou a estátua para casa em prisão domiciliar e o bolsonarismo, inclusive agora, busca substituto para Débora na campanha pró-anistia, porque o Moraes, ao mesmo tempo que ele toma medidas duras, ele também dá um jeito de esvaziar a conversa dessa gente. E isso você vai ver que não ficou claro só no caso da cabeleireira. Veja bem, o Eduardo Bolsonaro também pediu asilo nos Estados Unidos, mas no caso dele a tática é diferente. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que vai pedir asilo nos Estados Unidos, mas para conseguir esse direito ele vai ter que fornecer uma série de informações ao governo americano, entre elas justificativas que sustentem a tese de que é alvo de perseguição política. Então, agora você veja, o Léo Índio ele está respondendo uma ação penal e já foi formada a maioria para condená-lo pelo STF, só que o Eduardo Bolsonaro não responde a nada, não tem risco nenhum, e inclusive a PGR e o STF, o Moraes, negaram a apreensão do passaporte dele. Ou seja, tudo que ele pode apresentar para a justiça dos Estados Unidos, porque não cabe só ao Trump,
conceder esse asilo. Isso o Poder Judiciário dos Estados Unidos vai ter que decidir se dá ou não o asilo para ele. E aí ele não tem o que apresentar, porque não há nada que tenha sido feito contra ele aqui no Brasil. Ou seja, ele não vai conseguir esse asilo. Enquanto isso, o Lula e o Barroso, o presidente do Executivo e do Judiciário, se aproximam para ampliar a aliança entre os poderes, porque vem uma guerra política no Brasil por aí. O Bolsonaro se colocou numa situação extremamente difícil, porque ele não confessou, mas deu uma escorregada fatal ao admitir as reuniões com os militares para pedir golpe. E isso pesa muito contra ele. Mas o que está pesando muito contra ele nesse momento é ele tentar obstruir a justiça usando robôs para atacar o STF, incitando as pessoas na rua logo após o tribunal ter sido alvo de ataques à bomba mais de uma vez. O fato que vai azedar mais a relação, inclusive do Tarcísio de Freitas com o STF e com o Alexandre de Moraes, é ele participar da manifestação e fazer também ataques ao tribunal, junto com Malafaia e companhia. Você sabe como têm sido as manifestações do bolsonarismo. E agora o STF e a PGR vão reagir com força, como eu havia dito aqui, que a batata dele estava assando. Chegou o dia. O Moraes acaba de mandar a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a prisão de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria se manifestar sobre a prisão preventiva de Bolsonaro para garantir a ordem pública. O ministro Alexandre de Moraes mandou a PGR se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Bolsonaro e, obtido pela campanha, pela coluna, o despacho foi assinado pelo magistrado no último dia 18 de março, ao analisar a notícia crime protocolada contra o ex-presidente. Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Prisões preventivas duram tempo indeterminado e são decretadas pela Justiça antes mesmo que o réu seja julgado. Além disso, o ministro determinou que a Procuradoria opine se, ao convocar atos pela anistia, Bolsonaro cometeu delitos de obstrução da justiça, incitação de crimes contra instituições democráticas e coação no curso do processo. São esses pontos, aliás, que justificariam o encarceramento do ex-presidente antes de eventual condenação pela primeira turma. Por fim, Alexandre de Moraes solicitou parecer do Ministério Público sobre se há necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. No dia 19/3, a Secretaria Judiciária do STF remeteu as determinações de Moraes ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ainda não protocolou sua posição sobre questionamentos. Moraes analisa notícia-crime contra Bolsonaro. As solicitações de Alexandre de Moraes à PGR têm como origem uma notícia-crime protocolada por 2 advogados que argumentaram que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça e incitar novos atos que comprometam a ordem pública. O documento é assinado pela vereadora Liana Cristina, do PT do Recife, e por Vitor Fialho Barbosa. Ao pedir a prisão do ex-presidente, a dupla argumenta que Bolsonaro teria incorrido em irregularidades ao usar as redes sociais para convocar atos pela anistia a réus condenados no 8 de janeiro. Os chamamentos públicos feitos por Jair Messias Bolsonaro nos dias 9, 10 e 14 de março não apenas visam mobilizar sua base política para pressionar o Estado por anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, mas também buscam deslegitimar o trabalho do Poder Judiciário e das forças de segurança que atuam na investigação e responsabilização dos envolvidos, inclusive chamando os condenados atualmente detidos de reféns do 8 de janeiro, em óbvia inflamação de sua base apoiadores contra os julgamentos ocorridos, argumentam os advogados. O noticiado cria um ambiente de instabilidade institucional, estimulando seus apoiadores a agir contra decisões judiciais e trâmites legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ora, é evidente que o noticiado consumou crime de embaraço, obstrução à ação penal em curso ao divulgar, por meio de suas redes sociais,
um vídeo convocando a população para participar de manifestações contra o sistema judiciário brasileiro. Veja a seguir os argumentos apresentados pelos advogados que serão analisados pela PGR e por Moraes. Ao incitar a animosidade popular contra o Supremo, o órgão responsável pelo julgamento do processo no qual figura como parte, o noticiado não apenas atentou contra o regular andamento da ação penal, mas também buscou, de forma direta e indireta, obstaculizar o seu curso legítimo. A convocação dos atos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal em um processo no qual já existem provas robustas relacionadas à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ou seja, minha amiga, meu amigo, a batata do Jair Bolsonaro agora está queimando. O Alexandre de Moraes, na véspera da manifestação, decide pedir ao Poder, à Procuradoria-Geral da República, a análise de eventual pedido de prisão de Bolsonaro, e isso vai ficar pendente até depois do ato de domingo. Então eles vão ter que pensar muito bem no que vão fazer no próximo domingo. O Alexandre de Moraes e a PGR colocaram essa espada sobre a cabeça do Jair. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.